Foi muito ruim, o Internacional fez uma partida desastrosa contra o Vitória lá em Salvador e saiu com uma merecida derrota, mesmo que ela tenha acontecido no apagar das luzes, em uma escalação que foi muito mal feita pelo técnico Eduardo Cudê, mexidas que colocaram o time em uma desorganização ainda maior, absolutamente tudo deu errado, atuações individuais muito abaixo também, tudo isso fez com que o Inter perdesse para uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. De novo, o Inter falha em uma partida onde era amplo favorito devido à fragilidade do rival. Teve um suspiro positivo, a entrada do jovem Gabriel Carvalho, que com 16 anos fez mais do que muitos jogadores que começaram a partida, dando uma assistência para o gol de Wesley, que naquele momento empatava a partida. Mas depois o Inter voltou a cometer os mesmos erros e sai com uma justa derrota do Estádio Barradão. E a gente traz tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter perdeu por 2-1 para a equipe do Vitória, em uma atuação muito ruim. Absolutamente tudo deu errado no dia do Internacional. Quase todo mundo se saiu mal, da comissão técnica ao grupo de jogadores. Existem poucas exceções, talvez duas, e eu vou falar sobre elas aqui. Cudê começou surpreendendo, e ele coloca em campo um time com muitas preservações, é verdade, a gente até entende o aspecto físico para, por exemplo, o René não jogar, o Bustos não começar jogando, o Bruno Henrique não começar jogando, o Wesley não começar jogando, mas o time do Inter foi mal escalado. O Inter começa com o Malo na direita, que não é um lateral direito que dá profundidade. E aí o lateral esquerdo, ao invés de ser o Bernabé, que é um cara que pode ter essa profundidade, é o Robert Renan, a dupla de zaga de Mercado e Vitão. Aí no meio campo, o Thiago Maia abre com Matheus Dias, surgindo do nada pelo lado direito, o Arangues centralizado e o Wanderson do lado esquerdo, e uma dupla de ataque que tinha o Johan e o Alário. O Alário porque o Luca teve um problema muscular que o impediu de jogar. Esse time foi muito mal escalado, porque o Inter desde o começo da partida foi amplamente dominado pela equipe do Vitória, que logo no começo conseguiu abrir o placar em uma bobeada da zaga do Internacional, um erro que começa no Vitão, que vai chutar uma bola pra frente, ela desvia no marcador, ela sobra pro Thiago Maia, o Thiago Maia entrega ela pro adversário, e aí ela chega no volante do Vitória, que acaba marcando o gol do 1-0. O Vitória chega a marcar o gol do 2-0, em uma jogada de pé em pé, ao natural, o Alejandro bota pra dentro, mas a arbitragem acabou marcando o impedimento no lance e anulou o gol do Vitória, o que seria o gol do 2-0, mas o Inter não via a cor da bola. Matheus Dias, absolutamente ineficiente, absolutamente sem ritmo de jogo, sem condições nenhuma de entrar em campo. Aí tu vai pro sistema defensivo, o Inter não conseguia progredir, era troca de passes entre os zagueiros, e não havia nenhum tipo de organização no meio campo para levar a bola para frente. O Alar não conseguiu tocar na bola na primeira etapa, o Johan absolutamente apagado. Aí o Robert Renan perdido na lateral esquerda e jogando como lateral esquerdo adiantado, eu vou falar mais sobre isso. O Arangues fora do jogo também, o Inter começou a tentar jogar através de bolas longas, mas sem efetividade, teve pouquíssimas chances no primeiro tempo, nenhuma chance clara, mas pouquíssimas chegadas no primeiro tempo, o Internacional. Tanto tava ruim, tanto estava horroroso o time do Inter, que o Cudê viu isso, porque com 20 minutos ele já bota para aquecer vários jogadores do Internacional, porque ele viu que a atuação ela era desastrosa no campo do Barradão. E aí no segundo tempo ele mexe, ele coloca o Bustos, ele coloca também o Bruno Henrique e ele coloca o Wesley. E tira, primeiro, o Vitão, que estava amarelado, tira o Matheus Dias, que estava mal na partida, e tira o Johan, que estava mal na partida também. E a partir daí, o Inter até cresce um pouco no segundo tempo, mas assim, sem grandes organizações, tá? Porque o Bustos vira um ponta direita, e o Robert Renan, que é zagueiro, jogou improvisado como lateral esquerdo, o Cudê liberou ele, e o Robert Renan era um ponta no time do Inter. O Robert Renan era um ponta no time do Inter, então se é pra colocar um lateral ofensivo, onde é que tá o Bernabé nessa história? O Inter, através da individualidade, em especial do Wesley e do Bruno Henrique, começa a ter um pouco de melhora, mas ainda assim insuficiente, tá? Cria algumas oportunidades, tem uma cabeçada do Bruno Henrique que quase vira gol, mas nada de muito expressivo. E aí o Cudê faz o que ninguém imaginava. Ele coloca Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, o jovem da base que
tem 16 anos e se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo pelo Internacional com 16 anos e 9 meses. E o Gabriel Carvalho entra bem. E o Gabriel Carvalho foi a grande ou única notícia positiva do Internacional na partida. Inclusive, bota a bola embaixo do braço, arma um contra-ataque e dá um passe espetacular para Wesley, que entra na cara do gol e empata o jogo. O Inter conseguiu empatar a partida na genialidade de um garoto de 16 anos, que entrou e fez muito mais em todo um sistema desorganizado do que os jogadores que estavam desde o começo da partida no time do Inter. Só que o problema é que depois do gol, se pensa, bom, agora é forçar um pouquinho. Porque o time do Vitória, gente, o time do Vitória é muito ruim. O time do Vitória é muito fraco. O time do Vitória é inqualificável. Então, se o Inter forçasse um pouquinho ali, pela qualidade dos seus jogadores, virava a partida. Mas o que a gente viu foi o Vitória de novo assumir as chances. O Fabrício chegou a salvar em uma oportunidade. Teve pressão do Vitória, todo mundo pedindo pro jogo acabar. Uma sequência de escanteios. E aí vem um pênalti. O Alário chuta uma bola, erra, acerta o jogador do Vitória. A arbitragem marca o pênalti que o Wagner Leonardo bate e faz o gol de 2-1. Convenhamos, um gol merecido pro Vitória. O Vitória jogou melhor que o Inter. O Vitória mereceu ganhar do Internacional, que fez uma atuação horrorosa. E a perspectiva que se dá a partir da atuação do Internacional, ela é muito ruim porque a gente não consegue ver. A impressão que dá é que o Inter tá entrando em uma espiral de atuações negativas, onde precisa fazer muita força para ganhar um jogo. Olha a bigorna parida para ganhar do Delfim. A bigorna parida para ganhar do Cuiabá. Olha que dificuldade que o Inter tem para ganhar jogos que deveriam ser simples. Hoje contra o Vitória é o pior time do Campeonato Brasileiro no momento. E o Inter perde pro Vitória e perde bem. Porque o Inter parece que não consegue ter força. O Inter hoje perdeu pro Vitória tecnicamente. O Mateuzinho, por exemplo, parecia o Modric no meio campo. O Osvaldo, ele era o Vinícius Júnior hoje contra o Internacional. O Inter perdeu fisicamente, porque a impressão é que todos os jogadores do Vitória estavam mais inteiros, chegavam mais inteiros nas divididas, nas bolas, do que os jogadores do Internacional. E taticamente nem se fala. O Inter foi uma bagunça tática hoje. Foi tudo ruim. Foi tudo muito ruim. O Inter perde para um dos piores times do campeonato e a impressão que dá é que não há nada. Eu sei que existem coisas, existe trabalho, mas ele não apareceu no Barradão. E ele não vem aparecendo muito ao longo dos últimos jogos. O cenário é preocupante. Por quê? Porque o Inter perdeu para um dos lanternas da competição. Porque o Inter perdeu para uma das piores equipes do campeonato. Ah, vai fazer crise com isso? O Inter perdeu feio para um dos piores times do campeonato. E precisa melhorar muito para chegar no Clássico Grenal. Precisa melhorar muito para pensar em parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, porque aquela vantagem que ela era arrotada de temos 2 jogos a menos, se vencermos os 2 jogos já estamos na liderança, o Inter empatou com o São Paulo e perdeu pro Vitória. E aí, os 2 jogos. Acabou essa vantagem. Acabou essa vantagem. Não foi um dia nada bom pro Internacional. Uma derrota merecida para a equipe do Vitória, que a gente traz toda a repercussão no Diário do Inter. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!